Queiroga está com a gente, esteve na nossa transmissão de ontem, acompanhou inclusive manifestações de torcedores contra a direção do Corinthians e temos esse day after, como eu disse, para juntar os caquinhos e ver o que sobra desse Corinthians para o restante dessa temporada de 2023 e pensando o que a gente vai fazer para o ano que vem, né, Yuri? Bom dia para você. E aí, Sheila, bom dia mais uma vez. É aquele famoso cenário de terra arrasada para o lado do Corinthians, que agora só tem o Campeonato Brasileiro a disputar até o final de 2023. E aí com a briga muito mais ali para se manter, né? Para deixar o risco do rebaixamento para longe, para ficar na zona de classificação ali para a Copa Sul-Americana. Quem sabe ficar entre os 12 primeiros, pegar ali uma classificação para a Copa do Brasil. Quem sabe para a terceira fase já direto. Ou tentar uma pré-Libertadores ali, pegar um top 8. O Corinthians, logo após essa queda na Copa Sul-Americana, foi alvo, a delegação do Corinthians foi alvo de protestos no hotel na Orla de Fortaleza, e os principais alvos foram o Duílio Monteiro Alves, o Alessandro, também alguns integrantes do elenco, a exemplo do Gil também, do Fábio Santos. Yuri Alberto também foi muito xingado por esse grupo de torcedores que já estava na porta do hotel. Logo depois a gente vê aí algumas das imagens do protesto na transmissão em áudio e vídeo. Logo depois da partida, ainda na Arena Castelão, na coletiva pós-jogo, o Mano Menezes foi perguntado quando o Corinthians voltaria a brigar por títulos ou voltaria a brigar num papel de protagonismo, no caso, com mais frequência, entregando desempenhos melhores. Vale lembrar que o Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil neste ano. Mano Menezes usou o próprio Fortaleza como um exemplo para o Corinthians, se quiser ter um papel de protagonismo que lhe é merecido. Vamos ouvir Mano Menezes. A gente precisa ter cuidado na avaliação para com os atletas, porque não é fácil você passar por tantas ideias diferentes num curto espaço de tempo e isso funcionar bem. Então o que eu quero dar a eles é uma ideia simples, segura, para que eles se sintam seguros e capazes de executar ela. Não vai poder ser uma coisa muito complexa no primeiro momento, porque certamente eles não terão condição de fazer num curto espaço de tempo, mesmo com a capacidade que têm. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir. Ele fala também sobre o tempo, a quantidade de troca de treinadores, enquanto ele está estreando como técnico da equipe do Corinthians, né, estreou nesta terça-feira. O Vojvoda já tem o segundo trabalho mais longevo dos times da Série A, perdendo apenas para Abel Ferreira, da equipe do Palmeiras. E ainda na Arena Castelão, antes de todo esse protesto que aconteceu no hotel onde a delegação do Corinthians veio se hospedar, dormir após a partida, o presidente Duílio Monteiro Alves pediu desculpas por mais uma eliminação. Ele vai se despedir da gestão dele sem ter conquistado nenhum título, e ele disse que sim, foram feitas escolhas erradas, principalmente em relação aos nomes dos técnicos. E esse ano fomos mal, chegamos em 2 semifinais, mas com as escolhas erradas. Quando você faz tudo certo no futebol é difícil ganhar. E quando você erra é praticamente impossível, e nós erramos. Esse ano nós erramos muito nas escolhas. Nas escolhas de treinadores, acho que mais nisso, não deu certo. Hoje eu acho que se o resultado não aparece cada vez mais, é muito difícil você ter manutenção de treinador, você conseguir segurar. Mas se você não errar nas escolhas, se os resultados aparecerem, se o trabalho for bem feito, você não vai precisar trocar, você não vai ter essa pressão. Duílio trocou mais recentemente Vanderlei Luxemburgo por Mano Menezes. Tinha começado com o Wagner Mancini, depois veio o Silvinho, depois o Vitor Pereira, aí Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e agora o técnico novo, que é o Mano Menezes, fora os interinos, fora o Danilo, na verdade, que foi interino na equipe do Corinthians, Sheila. Duílio encerrando esse trabalho de maneira melancólica, né? Um resultado muito ruim, e não adianta colocar nas costas de treinador, porque ele fala, admitimos que foi um problema, a troca de treinadores, as escolhas de treinadores. Vai muito além disso. Passa por contratações, as que fez e as que deixou de fazer. Os jogadores que vendeu nesse ano aqui, mal revelava, tinha jogador vindo da base, mal revelava, vendia.
Então a direção do Corinthians tem muita culpa e não é sobre a escolha de treinador, não. Tem muito mais do que isso. E outra, a instabilidade que foi criada nos bastidores, por exemplo, quando o Duílio optou pelo Cuca no lugar do Vitor. O Cuca, justamente o Corinthians da campanha Respeita as Minas. O Cuca que ainda não acertou as contas com a sociedade, nem lá fora, nem aqui. Né? Nunca pediu perdão pelo que fez. Essa escolha, só ela, já gerou uma grande instabilidade. Aí depois veio o Luxemburgo, enfim, um erro atrás do outro. Um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians. Era caçapa cantada, Sheila, quando ele tentou remontar aquele time bem sucedido de 2012. A gente falava, escuta, mas qual é o prazo de validade desse time? O Corinthians está apostando exatamente no quê? Em conquistar uma vaga na Libertadores, e esse time vai dar conta de como é que esse retorno vai vir para o Corinthians e como será o futuro quando esses jogadores não tiverem mais condições. São muito importantes na história do Timão, mas em algum momento não dá, o corpo não aguenta mais. Como é que vai ficar com aquele bando de jogador cansado, com aquela dívida gigantesca que não para de crescer? Tudo isso tá nas costas do Duílio. Não é culpa do Luxemburgo, não é culpa dos jogadores, não é culpa de ninguém. E depois de falar sério aqui, a gente pode acompanhar, Thiaguinho, a repercussão nos vestiários, a fala forte ontem do Cássio, depois do jogo. Olha lá, Sheila. É um meme que tá circulando aí, foi horrível. Nossa. O Fortaleza parecia o São Paulo.